Olá, bom dia. Meu nome é Camila Queiroz e eu vou dar início ao nosso seminário sobre antibióticos macrolídeos e metronidazol. O meu grupo é composto por mim, Camila Queiroz, por Adriele Carvalho e Laiane Bento. Os macrolídeos, eles são um grupo de antimicrobianos com uma estrutura lactona macrocíclica que vai estar ligada a um ou mais açúcares desoxis. A eritromicina, ele foi o primeiro desses antimicrobianos que foi encontrado uma aplicação clínica para ele, e ele foi o fármaco de primeira escolha como alternativa à penicilina nos indivíduos que são alérgicos a ela, que são os antibióticos, os antimicrobianos beta-lactâmicos. E o uso dos antibióticos macrolídeos, ele é bem recomendado para tratamento de infecções leves e também de infecções moderadas. Os macrolídeos podem ser divididos em dois grandes grupos, os naturais e os novos derivados. Os macrolídeos naturais vão incluir a eritromicina, a espiramicina e a josamicina. Já os novos derivados vão compreender a azitromicina, a claretromicina, a roxitromicina e a diritromicina. Como mecanismo de ação, os antibióticos macrolídeos, eles são agentes bacteriostáticos, mas podem também ter uma ação bactericida dependendo da dosagem do medicamento. E eles comumente, como tem ação mais bacteriostáticas, eles vão agir inibindo a síntese de proteína através de uma ligação às subunidades 50S ribossômicas dos microgramas. Eita porra! Falando sobre o mecanismo de ação dos macrolídeos, eles são comumente agentes bacteriostáticos, mas podem também atuar de forma bactericida, dependendo da dosagem desse medicamento. Agindo como agente bacteriostático, eles vão inibir a síntese de proteína através da ligação às subunidades ribossômicas 50S de micro-organismos sensíveis. E esses macrolídeos vão se ligar irreversivelmente a esse local na subunidade S do ribossomo bacteriano e vai inibir assim etapas da translocação na síntese de proteínas. E também ele pode interferir em algumas outras etapas, como a transpeptização. E é importante frisar que o espectro de atividade dos macrolídeos vai ser similar ao da penicilina, por isso que ele também é tido como um medicamento substitutivo para indivíduos que têm alergia à penicilina, porque ele vai agir da mesma forma. Olá, eu sou a Adriele e eu vou detalhar um pouco mais sobre esse mecanismo de ação. Os macrolídeos, como já foi dito anteriormente, são inibidores da síntese proteica. Nesse esquema, a gente consegue ver um pouco mais sobre a síntese proteica. A gente tem em cor de rosa a subunidade 50S do ribossomo e em amarelo a unidade 30S também do ribossomo, e o RNA mensageiro passando entre eles para que a síntese proteica aconteça. Em azul, a gente vê os aminoácidos, que em conjunto dá uma cadeia peptídica, que gera uma proteína ou uma enzima. E aqui a gente explica melhor sobre como agem esses macrolídeos. Os macrolídeos, então, conseguem se ligar à porção 50S do ribossomo, que é essa parte rosa, e impedindo, assim, a translocação peptídica. Ou seja, essa bolinha azul, que significa o aminoácido, ele não consegue se ligar nessa cadeia peptídica, que também está nessa parte 50S do ribossomo. Dessa forma, a célula morre. Por quê? Porque para de acontecer a síntese proteica, já que os macrolídeos conseguiram inibir, e dessa forma a célula chega à morte e também impede a propagação das bactérias. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a farmacocinética dos macrolídeos. Após os macrolídeos serem ingeridos por via oral, eles vão ser absorvidos pelo trato gastrointestinal para serem metabolizados no fígado.
ele tem uma rápida absorção via oral, inclusive, e alguns medicamentos do grupo dos macrolídeos, como a azitromicina, ela não pode ser administrada com alimento, porque vai interferir na sua farmacocinética, na absorção, porque ele pode retardar a absorção do medicamento. Os macrolídeos vão se distribuir amplamente pelo organismo, alcançando concentrações intracelulares e concentração tecidual também bem alta, por causa dessa extensa distribuição tecidual. A sua eliminação em boa parte é a excreção biliar, a bile que excreta esse medicamento depois de metabolizado, e uma pequena parte por excreção urinária, com exceção da claritromicina, que a maior parte vai ser excretada de modo inalterado na urina. O restante dos macrolídeos ele vai ter como sua principal via de eliminação a excreção biliar mesmo. Falando agora sobre os mecanismos de resistência, essa resistência adquirida aos antibióticos macrolídeos, eles vão resultar de alguns mecanismos, como a bomba de efluxo, que vai agir no efluxo do fármaco por um mecanismo ativo. Também essa resistência vai poder surgir da diminuição da permeabilidade da célula ao antimicrobiano, a alteração no sítio receptor da porção 50S do ribossomo e alguma alteração enzimática que vai adquirir essa resistência ao fármaco pela produção induzível ou constitutiva de alguma enzima metilase que ela vai modificar esse alvo ribossômico. E essa modificação vai levar a uma redução da ligação do fármaco, fazendo uma proteção ribossômica. Também é importante falar sobre os bacilos gram-negativos, que eles já têm uma resistência natural aos macrolídeos. E outro mecanismo de resistência bem importante com os macrolídeos é a hidrólise desses macrolídeos por algumas esterases que são sintetizadas por enterobactérias. Com relação às interações medicamentosas, a eritromicina apresenta efeito antagônico com os demais macrolídeos, o cloranfenicol e as lincosamidas, pela competição no mesmo receptor de ação. É também antagônica com as penicilinas e cefalosporinas por exercer ação bacteriostática, impedindo o efeito bactericida dos beta-lactâmicos. O uso da eritromicina com o fenobarbital pode causar a metabolização acelerada do antibiótico. Então, não é recomendado o emprego da eritromicina juntamente com a teofilina ou a aminofilina, a fim de evitar seus efeitos tóxicos, como tonteira, palpitação, náuseas, vômitos e a hipotensão arterial. Se necessário o uso associado, deve-se proceder ao ajuste na dose da teofilina. Da mesma forma, não se deve usar a carbamazepina junto com a eritromicina para evitar os efeitos tóxicos resultantes do acúmulo daquele fármaco, representado por alucinações, vômitos, tonteira, confusão mental. O uso da eritromicina com anticoncepcionais orais, que seria a combinação de estrogênio e progestogênio, pode causar prurido, que em geral desaparece em um mês após a suspensão das drogas. A eritromicina ela também interfere no metabolismo da varfarina, causando elevação dos níveis séricos e riscos de toxicidade. Como efeito adverso, os macrolídeos podem apresentar efeitos gastrointestinais, até porque eles estimulam a contrabilidade do intestino delgado, causando náuseas, vômitos, diarreias e dor abdominal. Podem causar também uma disfunção auditiva, já que os macrolídeos também são ototóxicos, causando perda de audição, surdez ou até mesmo tunido, que é aquele zumbido.
Também podem apresentar reações de hipersensibilidade, que são reações alérgicas, como febre, edema, erupções. Tem também a toxicidade cardíaca, gerando palpitações e aritmias, principalmente da eritromicina. Ele também pode ser hepatotóxico, causando hepatite e icterícia colestática. A eritromicina possui um espectro de ação que atinge os anaeróbicos gram-positivos, mas também tem pouca eficácia contra bactérias anaeróbicas envolvidas nas infecções bucais. Por muito tempo foi empregada como alternativa às penicilinas em pacientes alérgicos, mas atualmente deixou de ser utilizada em virtude do aumento da resistência bacteriana. A claritromicina e a azitromicina são os antibióticos de escolha no tratamento dos abscessos periapicais agudos em pacientes com história de alergia às penicilinas e é também indicada na prevenção de endocardite após procedimento odontológico. Metronidazol. O metronidazol é uma prodroga, ou seja, ele precisa ser ativado para fazer efeito no organismo. Sua administração ocorre por via oral, via intravenosa, intravaginal e tópica, sendo que na via oral ele é bem absorvido pelo organismo. Ele também consegue penetrar bem aos tecidos e aos fluidos, por exemplo, saliva, leite materno, secreções vaginais. Porém, tem uma exceção, porque ele não consegue penetrar na placenta. Sua eliminação pode ser por via renal ou via biliar. Além disso, ele tem uma meia-vida de aproximadamente 8 horas e menos de 20% desse fármaco é transportado ligado a proteínas plasmáticas. O metronidazol consegue entrar no organismo sem gasto energético, por difusão facilitada. E já que ele é uma prodroga, toda prodroga precisa ser ativada para ter seu efeito. No caso do metronidazol, ele é ativado por uma reação de redução do grupo nitro, que é promovida pelo próprio organismo suscetível. Então, por meio da enzima piruvato ferroxidoxina oxirredutase, que está simbolizada aí pela sigla PFOR, essa enzima consegue reduzir esse grupo nitro e formar compostos ativos. Esses compostos ativos conseguem lesionar esse DNA bacteriano e inibir a sua replicação. Dessa forma, o metronidazol consegue seu efeito bactericida, uma vez que impede a multiplicação de bactérias e consegue lesionar o DNA bacteriano. E como mostra na figura abaixo, esses compostos ativos conseguem romper, ou seja, fazer uma ruptura na estrutura helicoidal do DNA bacteriano e inibir a sua síntese. Para entender os mecanismos de defesa, precisamos entender alguns fatores, como micro-organismos aeróbicos não possuem complexo enzimático que vai ativar o metronidazol. E sem esse complexo, essa prodroga não se ativa e não consegue fazer o seu efeito bactericida no organismo. Em meios ricos em oxigênio também, essa prodroga tem um menor efeito, já que o oxigênio é reduzido no lugar do metronidazol, promovendo a reoxidação dos compostos ativos. Esses compostos ativos que iriam lesionar o DNA bacteriano. Então, em meios ricos em oxigênio, essa prodroga perde seu efeito. Então, como mecanismo de resistência, podemos citar a inativação enzimática do fármaco, já que micro-organismos aeróbicos não conseguem ativar essa prodroga, diminuição da atividade do complexo enzimático PFOR, então, se a gente tem uma menor atividade desse complexo, a gente também tem uma menor ativação dessa droga, e também menor efeito em meios aeróbicos. Como interações medicamentosas, nós temos inibidores do metabolismo oxidativo do metronidazol, como é o caso da cimetidina, o que aumenta a toxicidade, já que esse fármaco vai acabar passando mais tempo no organismo antes de ser eliminado. Temos também os indutores do metabolismo oxidativo do metronidazol. Isso significa que essa droga vai ser metabolizada mais rápida, tendo seu efeito reduzido,
E como algumas interações, podemos citar o fenobarbital, a rifampicina, o etanol, que é o álcool, e a prednisona, que é os indutores desse metabolismo, então acaba potencializando o metabolismo do metronidazol. Outra interação medicamentosa é quando ele é administrado com a varfarina, já que ele tem o poder de potencializar esse efeito anticoagulante da varfarina. E por último, temos o efeito de sulfirane-Smiley, que acontece quando o fármaco inibe a enzima aldeído desidrogenase, o que leva a um aumento dos níveis de acetaldeído, que é uma substância tóxica para o organismo, e quando associado com álcool, gera vários efeitos adversos, como rubor facial, náuseas, vômitos, hipotensão, confusão mental, dor abdominal. Então, por isso, no momento da prescrição, devemos alertar o paciente sobre esse efeito e recomendar que não haja consumo de bebida alcoólica enquanto estiver tomando a medicação. Quais os efeitos adversos desse medicamento? Os efeitos adversos, primeiros, eles são brandos, que são sintomas comuns, como cefaleias, sintomas gastrointestinais. Nas reações mais graves, vai compreender a estomatite, leucopenia, neurite periférica e ataxia. Como efeitos colaterais, podemos citar gosto metálico na boca, boca seca e reações de hipersensibilidade, como rubor e prurido. Esse medicamento ele também é contraindicado para grávidas e lactação. Então, grávidas devem evitar no primeiro mês de gestação e ele consegue atingir o leite, né? Como foi visto antes, ele tem uma boa penetração nos tecidos e nos fluidos corporais, inclusive no leite materno. Então, quando ele atinge o leite materno, ele pode levar um gosto amargo e causar também diarreia no recém-nascido. Sintomas comuns também são as cefaleias e sintomas gastrointestinais, como náuseas, diarreia, desconforto abdominal. Como reações mais graves, podemos citar a estomatite com inflamação oral, a neuropatia periférica, que é uma dormência ou fraqueza dos nervos, sendo reversível com a retirada da droga, e por último a neurotoxicidade, que atinge principalmente pacientes hepatopatas, causando tontura, vertigem, convulsão, insônia e até mesmo ataxia, que é uma falha, no equilíbrio, na coordenação motora, e nesse caso é feita a suspensão imediata do fármaco. O metronidazol é o fármaco de primeira escolha nos casos de gengivite e periodontite ulcerativa necrosante, em função da possibilidade de invasão dos tecidos conjuntivos por fusobactérias e espiroquetas, o que impede a sua remoção mecânica. O metronidazol é também indicado isoladamente ou em combinação com tratamento mecânico de raspagem e alisamento radicular nos casos de periodontite agressiva, periodontite refratária, em alguns casos de periodontite crônica, por sua já referida eficácia sobre os bacilos gram-negativos e espiroquetas anaeróbicas. Pode-se utilizar também em combinação com as penicilinas no manejo de doenças infecciosas dentro-alveolares, tais como abscessos periodontais e periapicais agudos, na presença de febre e celulite. No geral, é altamente eficaz contra as bactérias anaeróbicas associadas à doença periodontal.